3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Viva a tua obra, Senhor, decorrer dos anos. Aí em João, capítulo 6, versículo 29, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Claro, quais as obras? A obra. Fato de fé. Mas, irmãos, que por ele foi enviado, por Deus foi enviado, que é o seu próprio Filho. Voltamos a Marcos, ela pergunta. Marcos 8. E o que eles dizem? O que dizem as pessoas que o profeta Elias, Jesus virou para os seus próprios discípulos e disse: mas, irmãos, a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não é simplesmente por revelação e iluminação do Espírito Santo. Deus disse: não foi carne nem sangue quem te revelou. Quem te revelou através do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, como nós precisamos ganhar a dimensão de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós demos uma pincelada sobre as glórias de Deus, de Cristo. Você lê Colossenses 1 ao 20, você lê Hebreus de 1 a 4. Nós vamos ver as glórias de Jesus. Meu amado irmão, nós precisamos ganhar a dimensão cada vez mais crescente das glórias de Cristo, da nossa união com Cristo, e o custo que vai nos custar ir a Jesus. Parece que nós, meus irmãos, no geral, nós não queremos pagar o preço que as nossas vidas não. Então nós sabemos das glórias de Cristo, sabemos da nossa vida, união com Cristo, mas o custo de seguir a Cristo, glorificar o seu nome, viver essa vida de união com Cristo, amados irmãos, é um custo que vai custar a nós, a nossa própria vida e a nosso desamor a esse mundo. Então, quando nós entramos em Evangelho de João, no capítulo 3, como que começa tudo isso? Todo mundo já sabe, mas meu amado irmão e irmã em Cristo, por que que João é os últimos escritos? João vai voltar ao início de tudo, que é o novo nascimento. O que será? Claro, amados irmãos, que nós sabemos que a época que João escreveu, realmente a igreja estava na decadência. E muitos falsos já estavam lá dentro das assembleias. O anticristo, ele diz, saiu do meio de vocês. O anticristo está no meio.
não tenha dúvida nenhuma que se eu e você, quem estiver ouvindo, não passar pelo novo nascimento, que é a união com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, amados irmãos, nós jamais vamos ver a glória de Cristo. Jamais nós vamos entender o que é uma vida de união com Cristo. O início de tudo, uma vida de união com Cristo, começa, amados irmãos, pelo novo nascimento. Então, quando você pega o capítulo 3 de João, preste atenção no final do capítulo 2. Olha o que diz. Diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles. E diz assim, porque os conhecia a todos, porque Jesus sabia qual era o motivo eles estavam ali seguindo. Agora Jesus volta e diz, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O texto continua, existe aqui didaticamente, mas o texto continua. Então essa pausa, ele vai dizer assim, havia entre os fariseus um homem. Ele estava falando dos homens e homens que diziam que estavam seguindo e creram em Jesus. E Jesus sabia, esse crer em Jesus não é o crer de estar unido a Cristo. E se você perguntar a muitas pessoas, você crê em Jesus? Eu creio. Amados irmãos, crer em Jesus é unir-se a Cristo através do poder do Espírito Santo de Deus. É uma obra milagrosa de Deus, nos dando um novo nascimento. Quando nós entramos aqui, quando pega esse homem, esse é um homem religioso, um homem que conhecia a lei, um homem que poderia ter um caráter espetacular, um homem de moral, um homem preocupado. Ele sabia, ele ministrava, era um fariseu, e era a seita mais poderosa entre os judeus. Era um homem muito bem visto pelos judeus. E ele vai até Jesus. E João vai dizer, havia entre os fariseus um homem. E foi encontro com outro homem. Mas, meu amado irmão, olhe Nicodemos, um homem religioso, um homem terreno. E olhe para Jesus, um homem celestial, o Filho de Deus. Diante dessa conversa com ele, Nicodemos vai dizer, eu sei que o senhor é mestre. Como se dissesse assim, olha, eu entendo isso daí, porque eu também estou nessa categoria aí, nós estamos mais ou menos todo mundo junto. Mas Jesus, da sua misericórdia e graça, Jesus nunca mediu as suas palavras. Jesus sempre foi curto e Jesus nunca enganou as pessoas. Jesus nunca dizia assim, olha, vamos fazer isso e vai dar. Ele foi categórico com aquele religioso, um frequentador de assembleia, um homem que tinha uma moral muito boa, muito bem visto pelos seus, inclusive ministrava pelos seus, uma categoria elevada, religiosa, dentro do conceito dos judeus, os fariseus, e que criam na ressurreição dos mortos, diferente dos saduceus. Esse homem, ele vai a Jesus, um homem celestial. Jesus vira para ele e diz uma coisa que é tremenda, que é a maior necessidade, mais irmão, ganharmos a realidade do novo nascimento. Tudo que nós estamos ouvindo, tudo que foi pregado e vai ser pregado, se você não nasceu de novo,
Você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus, você não pode ter a dimensão do reino de Deus, porque o reino de Deus tem um rei, esse rei é Jesus Cristo, é um reino celestial. Então ele vira para Nicodemos, e Nicodemos foi naquela circunstância à noite, porque afinal de contas eu tenho um prestígio, eu um homem nessa posição, eu vou atrás de um homem que as pessoas criticam, duvidoso. Nicodemos só faz essa colocação diante de Jesus, e Jesus diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Mas, irmãos, não existe nenhuma vida cristã verdadeira se ela não passar por essa vida de união com Cristo para ganhar nascimento celestial. Todos os outros subterfúgios que a religiosidade faz, elas são enganosas, são mentirosas. Aceite Jesus, como se fosse aqui fazer um leilão de Jesus. Eu disse: vinde a mim, aquele que está cansado, sobrecarregado, eu vos salvo. Jesus diz a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos. Ganhar a realidade, a garantia, nós irmãos, que nascemos de novo. Ninguém nasce de novo. Nós irmãos, Romanos vai explicar. Se eu e você não ganharmos a dimensão, e naquela cruz nós fomos unidos a Jesus, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Crer é unir-se a Cristo, e é uma nova vida. Segundo Coríntios 5:17, vai dizer: se alguém está em Cristo, estar em Cristo é estar unido a Cristo. Mais de 200 vezes nas cartas de Paulo. Ele vai dizer: se alguém está em Cristo, vai ser uma nova criação. Saiu da descendência de Adão para entrar na descendência do último Adão, homem celestial. Ele ganha dimensão de uma nova vida. Uma vida espiritual e celestial em Cristo. Se alguém está aí, é nova criação. As coisas velhas. O que são as coisas velhas? Tudo que fala do velho, do homem terreno, o homem do mundo, passaram e tudo se fez novo. Mas, irmãos, que necessidade nós temos? São temas que muitas vezes nós nos colocamos. E nós sabemos quantas pessoas estão sendo iludidas em relação ao Evangelho. Quantas pessoas dentro de uma assembleia que ainda não nasceu. Porque acham que tomar uma decisão levantando a mão, ou dizer eu creio em Jesus de um modo claríssimo. Você vai ter 10 exemplos do que é o renascido. 1 João 10. O renascido pratica uma Deus. Você vai vendo tudo. São 10 categorias para dizer quem é renascido. E será que João vai escrever nessa fase? E só João escreve sobre isso. Não tem outro. Não tenha dúvida nenhuma que a cristandade estava vivendo sem Cristo. As pessoas acham que matricular numa assembleia, ou frequentar uma assembleia, cantar, orar, e até pregar, nasceu de novo.
Nascer de novo é um milagre de Deus. Nenhuma religião faz, nenhum homem faz, nenhuma teoria faz. Não existe nada que você possa fazer só através do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, que nós podemos ganhar a dimensão e a revelação que Cristo, quando morreu naquela cruz, nós estávamos unidos a eles. Jesus não só me substituiu, graças a Deus, maravilhoso Senhor, mas não, se Jesus tivesse só me substituído, Ele estaria tratando os meus pecados, mas não estava tratando o pecador, e nem o pecador. Então, na morte de Jesus, foi a minha morte para a velha vida, para a descendência de Adão. Mas lá, ressurreição de Jesus, eu ganhei a vida, Cristo, a vida. Se eu e você não temos essa plena convicção, preste bem atenção, nós estamos caminhando religiosamente para o inferno. Jesus não enganou ninguém, não quis enganar Nicodemos. Nicodemos, um homem terreno, extremamente religioso. Ele vai encontrar um homem celestial. Homem, filho de Deus. E somente esse homem celestial, filho de Deus, pode dar para mim. Fora disso, é só através disso. Então nós estamos numa grande realidade, amados irmãos, não é uma teoria. Não é uma teoria. Por isso que nós temos tanta dificuldade no nosso caminhar cristão, muitas vezes, entender que nós fomos unidos a Cristo na sua morte, e estamos unidos em Cristo Jesus eternamente. Nós participamos de Cristo, ganhamos a natureza de Cristo, somos celestiais e somos peregrinos em terra estranha, somos santos peregrinos, indo para um destino que nós sabemos que vamos chegar. Porque esse homem celestial entrou, chegou, ele é o precursor, ele é a âncora segura. Ah, amados irmãos, a nossa âncora não está na terra. O navio para e joga a âncora. Não, irmãos. O povo de Deus, âncora está no céu. Por isso vai chegar lá. Impossível revolver essa âncora, porque essa âncora é segura, Ele é a nossa esperança, Ele está lá. Tem um homem celestial agora, antes não tinha, agora tem. E eu e você em Cristo, ganhando o novo nascimento, ganhamos a dimensão de um homem celestial. Deus está nos tirando do terreno para um homem celestial, e seremos, e um dia iremos, não tenha dúvida nenhuma, nós estaremos com o homem celestial, e vamos vê-lo face a face. É o maior desejo do Filho de Deus, é ver o Filho de Deus. Ah, irmãos, muitas pessoas ficam perguntando, tem uma casa, tem uma mansão no céu, eu quero ver a mansão. Mas irmãos, tem um irmão que diz, se Cristo estiver no inferno, eu quero estar. Porque onde Cristo está, é onde nós vamos estar. E Jesus não está no inferno. Jesus nos tirou do inferno. Ele foi e pegou a chave de Satanás, da morte e do inferno. Para quê, amados irmãos? Porque as portas do inferno não podem prevalecer mais contra os filhos de Deus, a igreja de Cristo. Não pode. Precisamos ganhar a dimensão. Quantas pessoas estão sendo enganadas? A necessidade de entender mais claramente a natureza da vida cristã. Precisamos ter plena convicção que nascemos de novo pela graça imensurável de Deus. Como diz Agostinho morreu. Um devasso, mundano. Não, eu recebi Jesus, continua devasso, mundano. Mentira.
irmãos, nós não fomos chamados para enganar ninguém, muito mais Jesus. Anseia. Ele veio para nos dar um novo nascimento. Ele veio nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só acontece isso de vida de união com Cristo, amados irmãos. Fora disso, não tem como. Aquilo que estamos como filhos de Deus, como povo de Deus, é de imenso e profundo significado. Ele é vital. Nós não podemos cogitar. E também não podemos nos enganar. Porque eu fiz uma profissão de fé. Que profissão de fé? Aí eu fui batizado. Se não passarmos pelo batismo da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, não há nova vida, amados irmãos. Essa união com Cristo começa na eternidade e vai para a eternidade. Será que nós temos plena convicção da necessidade de entender, amados irmãos, que agora, unidos a Cristo, podemos ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, e que também a necessidade de entender os caminhos de Deus conosco, como está dito lá em Abacuque. Caminhos, amados irmãos, que nós muitas vezes desconhecemos, mas nós sabemos que são caminhos de Deus. Diz o nosso irmão Thomas Watson, escreveu um livrinho, dizendo assim, sabemos. Romanos 8, 28. Sabemos, ele pegou aquele sabemos, escreveu um livro. Será que nós sabemos? Nós temos plena convicção que nascemos de novo pela graça de Deus, imensurável graça de Deus? Será que nós sabemos agora que nós estamos, nossa vida, esta união a Cristo, não é nossa mais? Pertencemos a outro. Como o próprio texto vai dizer, aqui, amados irmãos, lá em 2 Coríntios, olha aqui, 2 Coríntios, ele faz essa colocação maravilhosa, ele diz assim, 2 Coríntios 5, ele diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, nos atrai, nos agarra. Pensando assim, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Aonde que você morreu? Nele. Nele. E ele vai dizer agora, ele continua o texto, vai dizer assim, e ele morreu por todos para quê? Propósito. Romanos 1:6 vai dizer assim, olha, você foi chamado para ser de Jesus. No capítulo 7 vai dizer, você foi chamado para ser santo. Amados irmãos, quem nasceu de novo não está no caminhar da santidade, alguma coisa está errada. Aquele que nasceu de novo não cresce, a vida não, alguma coisa está errada. Primeiro vem a semente, depois o caule, depois vem a flor, depois vem a espiga, mas vem o milho. Você olha para um pé de milho, ele nunca tem milho, alguma coisa está errada. Nós nascemos do Senhor. O grão de trigo caindo em terra tem que morrer. Ele morreu. Ele deu fruto. E nós, amados irmãos, se não morrer, não pode dar fruto. Então, quando nós pegamos aqui, ele vai dizer aqui, olha, para quê? O texto de 15, 5, 2 Coríntios 5, 14, 15. Ele morreu por todos para que os que vivem, agora vivem, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, espiritualmente mortos. Agora nós ganhamos vida, porque um morreu por todos, logo todos morreram. Nele, se morremos nele, ressuscitamos nele, ganhamos a vida dele. Então é outra vida. Por isso que disse Agostinho, aquele devasso, e a mãe santa, e aquelas mulheres na rua perguntando, Agostinho, ele falou, olha, Agostinho morreu.
morreu para o mundo, morreu para si, para viver por sempre. Irmão, de união com Cristo. Começa tudo aí. Sua morte, sepultamento. Crer é unir-se. O resto é crer. Tem realidade espiritual, né? Então, quando você olha aqui, ele diz assim, olha só, a si mesmo, mas para que vivam não mais para si. Esse é o tema. Pagar. Ele continua dizendo, mas para aquele que por ele morreu e Então, toda a nossa vida deve girar em torno de quem? Nosso casamento, nossa família, trabalho, a nossa igreja, nossos irmãos, absoluto. Tudo na nossa vida, o princípio da cruz, e continua a cruz operando até a vinda de Jesus. E todos os ajustes da nossa vida, eles emanam da fonte da cruz. Tem um salmo que diz, Deus governa pelo Calvário. O governo dele pelo Calvário. Amados irmãos, a cruz tem deixado de lado, muita gente tem deixado a cruz de lado, inventando uma outra cruz, uma nova cruz. A cruz antiga. Não existe. O nosso Senhor Salvador Jesus, onde nós fomos substituídos, incluídos. Se pegar Romanos, capítulo 18 até 3:20, você vai vendo até 3:20 até 5:11, você vai vendo ele perdoando nossos pecados pelo seu sangue. Mas você tem que entrar no capítulo 6. Para explicar. Eu não só perdoei seus pecados. Eu levei você comigo. Quanto no sangue de Jesus, nossos pecados são perdoados eternamente. Na morte de Jesus, nós morremos com Cristo para viver eternamente. E sem esse novo nascimento, quem verá? Necessidade de entender os caminhos de Deus conosco agora. As dificuldades, seja o que for. Nós estamos numa grande realidade, não numa teoria. Não é saber o processo, é conhecer o Senhor do processo, que é Jesus Cristo. Que aquilo em que estamos como filho de Deus, como povo de Deus, é de imenso e profundo significado e eterno. E que há uma explicação para os caminhos de Deus conosco agora. Que nós estamos procurando. Qual a nossa maior necessidade? Essas três coisas. Plena convicção. A realidade do novo nascimento. Mas, irmão, uma plena convicção que agora somos Deus. Isto é a coisa mais tremenda, profunda e eterna nas nossas vidas. Terceiro, amados irmãos, que todos os arranjos, as circunstâncias de Deus, Ele tem um propósito para mim. O que Ele vai fazer? Ele está me tirando do terreno para o celestial. Porque não tenha dúvida, nós nascemos de novo, sim, mas ainda temos coisas terrenas em nossa vida. E essas coisas terrenas precisam ganhar a dimensão celestial. É um homem terrestre e um homem celestial. Aonde que nós estamos? Agora, devido ao novo nascimento, pela graça de Deus,
Nascemos do alto, a natureza dele, o que ele é, o que ele fez, deve comportar toda a nossa vida, todo o nosso caminhar. Quem nós somos, quem ele é, quem nós somos para ele, qual a natureza que nós ganhamos, qual a natureza da igreja. Isso deve nortear o nosso comportamento, o nosso viver, porque agora fomos chamados para ser testemunhas da cruz. O que aconteceu com você? Mais ainda, amados irmãos, nascemos crucificados. Ele nos elegeu antes da fundação. Nascemos crucificados. Isso vai tornando-se realidade em nossas vidas no caminhar. Então você tem dois homens, o terrestre e o Nicodemos, o celestial Jesus. Nicodemos vai ser citado mais 3 vezes. Ao você sepultamento. Temos que recebeu um religioso podia falar, olha, eu sou um religioso, está tudo bem. Eu e você vamos ganhar de modo paulatino, constante, crescente. Meus irmãos, o que é morrer com sabe, nossa dificuldade de relacionamento, não é que está? Muita coisa viva em nós ainda, e tem muita coisa terrestre em nós ainda. Por isso, irmãos, nossa dificuldade está aí. Por isso que não há, porque Jesus, ele é manso e humilde. 2 Coríntios vai dizer, o amor de Cristo, a mansidão de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo. Tudo vem dele. Todas as nossas fontes estão nele. Então eu nasci de novo, agora eu vou ser um religioso, vou tocar minha vida. Não existe. Você está unido. A sua vida não é sua mais. E nem seu corpo é seu mais. Então, tudo agora, amados irmãos, espírito, ganha em Cristo. A alma está nosso corpo. Já ganhou. Só vai revelar na vinda de Deus. Agora, será que nós entendemos o que é a morte para nós mesmos? O que é uma morte para o mundo? Nós entendemos isso, irmão? Nós estamos mundanizados. Muitas vezes nosso casamento é mundanizado, nosso relacionamento conjugal, familiar é mundanizado. Nós copiamos o mundo, vamos casar que nem o mundo, vamos fazer que nem o mundo. A gente vai que nem o mundo. Veste como o mundo, anda como o mundo, fala como o mundo, serve como o mundo, caminha de acordo com o mundo. E Deus vai dizer, 1 João 2,15, não ameis o mundo. Só vou crescentemente deixar de amar o mundo, mas eu das glórias de Cristo, uma vida de união com Cristo, amando a Ele. O mundo é isso. Será que nós temos entendido? O novo nascimento é o início de tudo. Quanta gente engana. O Senhor Jesus é um homem celestial. Vai dizer, é um homem celestial. Homem terreno no seu melhor, ele nunca pode ser. Claro. Um presbítero lá. E aí, o senhor tem que visitar um empresário. Muito bom. Ele tem tudo. Excelente. Nosso irmão Antônio Buchaim, que tinha papo na ficou lá e perguntou, falou assim, é esse daqui o Senhor, homem, filho, e batizado, porque ele é um homem. O irmão Antônio Buchaim virou para esse senhor e disse assim, não acredita nesse mentiroso.
Por não nascer do alto. Pode entrar. Atrás de uma carro, outro dia havia assim, deu uma chance para coisas absurdas que nós inventamos, que não tem realidade espiritual, nem bíblica. Agora você vê as características desse homem celestial, a sua posição diante de Deus, a sua filiação, a sua autoridade, o seu caráter divino. Ele ganhou natureza nova, ele sabe que é um filho de Deus, ele almeja ser parecido com o filho de Deus, porque ele quer agradar o seu pai. E o único modo de agradar o Pai é viver, conhecer, crescer no conhecimento, na vida de união com o Filho. E quanto mais nós temos união, nós damos frutos do caráter de filho. É o único que glorifica a Deus. Porque este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu. Quanto mais de Cristo em nós, mais nós glorificamos a vida de união. Nós precisamos conhecer esse Senhor. O homem terreno, o homem celestial, no indivíduo cristão, existe sim. Agora Deus está trabalhando conosco através das circunstâncias que muitas vezes nós nem entendemos. São coisas drásticas, muitas vezes que acontece, nós nem entendemos. Mas Deus está tirando Oswaldo do terreno para o celestial. Ele está tirando das trevas para a luz. Daquilo, amados irmãos, que é carnal, aquele que é espiritual. Porque nós temos duas naturezas. Temos duas naturezas. Nós temos a natureza do pecado, a velha natureza, nós temos a natureza terrena em nós. Mas como que nós podemos vencer e manifestar essa nova? Ele vai dizer assim: se, porém, daram com Cristo, pensai. Imperativo. Ai, coisa. O alimento seu é celestial. A provisão é celestial. Consolo. Você é celestial. Tudo que Deus tem agora é celestial. E quanto mais de Cristo nós ganhamos, menos terreno. Mas, irmão, teve norte. Nós, meu amado, não tem absolutamente nada até que você tenha nascido. E tudo que você tem não vale nada. O único valor, meus irmãos, é o precioso sangue do nosso Senhor. E fora dele, amados irmãos, nós vamos inventando modos do homem tentar driblar Deus. Não dribla Deus. Vai driblar Deus. Diante do Senhor. Os caminhos de Deus é para trazer o fim do homem terreno. Olha os caminhos de Deus, o irmão pregando lá. Nós não entendemos, nós até falamos: Senhor, mas o que é isso? O que está acontecendo, Senhor? Eu não estou entendendo nada. E muitas vezes nós começamos a indagar Deus, e Deus fala assim: ó, meu filho, você não entendeu nada ainda mesmo, vou ter que mandar um pouquinho mais os caldeus para você refrescar sua memória de quem sou eu, quem é o soberano em tudo isso. O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou disciplinando porque eu amo vocês. Eu quero que vocês voltem para mim. Eu quero que vocês ganhem a realidade celestial. Eu quero que vocês ganhem uma vida celestial. Eu quero que vocês ganhem um relacionamento celestial, onde o seu coração, a sua mente esteja naquilo que é celestial. Você vai ver que tudo que você confiou no terreno não tem esperança nenhuma. Totalmente falho. Então, nosso melhor, somos totalmente impotentes, amados irmãos, e cegos, se Deus não abrir o meu olho, o seu olho.
se Deus nos desvendar, eu e você. Contemplando Jesus é maravilhoso, mas contemplando como? Mas eu não estou enxergando. É aquele homem cego que Jesus chega e põe a mão nele e fala assim, e daí, você está vendo? Olha, Senhor, eu estou vendo árvore e homem, está tudo parecido, não sei distinguir direito. Amados irmãos, quando nós nascemos de novo, é justo isso, ganhamos a visão, mas é só isso? Não. Quanto mais vivemos uma vida em união, somos tocados pelo Espírito Santo, e Ele vai aclarando, e vai chegar o tempo nós dizendo, Deus, isto é a árvore, isto é o homem, isto traz a glória de Deus, isto não traz a glória de Deus, isto é celestial, isto é terreno, isso é carnal, e isso é espiritual, isso é trevas, mas Deus, Ele vai, amados irmãos, trazendo discernimento espiritual para nós, coração voltado para Deus, vai dizer para aquele que não é de Deus. Quando eu e você falharmos, não deixou de. Arrepende-te. É uma das palavras que nós pouco. A vida do Filho de Deus é uma vida de arrependimento. Nós temos arrependimento para a salvação, plena, eficaz, mas nós temos arrependimento para a santificação, para ser parecido com Jesus. Porque há coisas em nós que não conferem com o homem celestial. E Deus quer, Ele trabalha comigo, com você, de um modo estranho muitas vezes, de um modo difícil muitas vezes, que nós nem entendemos, mas Deus está por trás disso, movendo eu e você para Ele. Nós desistimos de nós, desistimos dos nossos caminhos, dos nossos projetos, e não tem Deus como centro, como alvo. A gente se engana muito, a gente acha assim, Deus abriu porta para aquele trabalho lá, meu irmão. Deus só abre porta se Deus quer colocar você para ser um testemunho vivo de Cristo lá. O resto Ele vai dar para você, porque Deus sustenta e é provedor. Mas Deus colocou você lá para que você dê a luz para esse mundo. É para trazer a glória de Deus, testemunho. Para dizer realmente, esse homem, essa mulher é de Deus. Aqui, eles não amam o mundo, não fazem o que a gente faz, não frequentam o que a gente frequenta, não andam do jeito que a gente anda, eles creem, eles passam dificuldade e choram, mas sabem que outro dia tem alegria, porque eles sabem quem tem crido que é poderoso para guardar o seu depósito, eles têm confiança plena no Senhor, a vida de fé. Sem fé é impossível. Ele deve entender que Deus é batalhador, galardoador, recompensador. Creio nele, amo Ele, uma visão de Cristo, meus irmãos, vida de união. Deus deu vários exemplos, vida de união com Cristo, a morte, sepultamento, Romanos 6, a vida de união com Cristo entre a videira e o ramo, João capítulo 15. Sabe quantas vezes o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, fala sobre permanecer, uma vida de união? 78. É o único modo de expressar Cristo na vida do filho. Ele ter uma vida de união, dependência plena e confiança plena. É Jesus Cristo. Para disso, amados irmãos, nós vamos andar capengando com a nossa. Eu não estou no caminho, nós vamos andar uma vida desse jeito. Como aquele cantinho lá, eu corro para lá, tropeça cá, cai lá, levanta aqui, e tropeça aqui, cai lá, levanta aqui, não fala arrependimento. Levantou do quê? Arrependimento. E é a bondade de Deus que nos dá arrependimento até isso.
Ah, meu amado irmão, define nossa identidade, a união com Cristo. Você está em Cristo. Se você não está em Cristo, não é filho de Deus. Filho da desobediência, filho da ira, filho do diabo. Oswaldo, o que é isso? Está muito duro. Não foi eu que falei isso, não. Quem falou foi Jesus. Para os religiosos, lá em João capítulo 8, e também Efésios capítulo 2, do 1 a 3, você pode ler lá, ele vai descrever. É que nós queremos amenizar para podemos ofender as pessoas. Nós não queremos ofender as pessoas, ofendemos ou não. Trazendo uma mensagem mesclada, dada, fora da realidade espiritual. Define a nossa filiação, define a nossa pátria, define a nossa consagração, nossa adoração, nossa possibilidade plena de vitória sobre o pecado, o mundo, a carne, o mundo e sobre nós mesmos, somente numa vida de união com Cristo. Por isso você vai ver Paulo em Gálatas 1, 15, 16, aprove a Deus revelar Cristo em mim. Ele vai no capítulo 2, 20 e fala, olha, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. É a vida de união. União na morte e ressurreição, agora é uma vida de união com Cristo. E o seu caminhar, essa pátria que nós somos estrangeiros e peregrinos, não somos daqui. Isso é a vida de andar com Deus, Enoque, com Deus, andar com Deus. É a vida de união. Aí ele vai dizer para aqueles irmãos que estavam fazendo coisas absurdas, vão voltar para a lei, vão sair da graça, vão voltar para o judaísmo. Ele falou, não. Ele ora, diz, eu oro novamente até que Cristo seja formado. Irmãos, Cristo formado em nós é ser participante de Cristo, uma vida de união com Cristo. Aí Paulo vai dizer, longe de me gloriar-me, onde que eu tenho que me gloriar? Hein? A minha religião. Gloriar na minha igreja? Longe de me gloriar-me, a não ser aonde o mundo está crucificado. E eu por um. Mas, irmãos, é uma via dupla. Paulo fala em 3 crucificações. Eu já estou crucificado com Cristo. Ele diz, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. 3 crucificações. O mundo olha para nós e fala assim, esse cara está morto. Ele não vive. O cara não usufrui da sua... não usufrui. Nós olhamos para o mundo, nós vamos perdendo a atração do mundo. Porque nós vamos ganhando a atração do céu. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus nunca nos abandona. Graças a Deus que quando nós estamos desviando, o Espírito Santo da graça de Deus toca-nos o coração e nos traz de volta. Graças a Deus, quando eu, você, nós estamos nesse caminhar desanimados e achando, cadê a realidade espiritual, caminhando, não tenha dúvida nenhuma que a presença de Jesus pelo Espírito Santo vem até nós e começa a falar para mim e para você. Você está vendo lá? Está vendo lá Moisés, Pentateuco, os profetas? Lucas vai dizer ainda Salmo. Poéticos, proféticos, é Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tudo fala de mim. E quando eles estavam indo para o caminho de Emaús, ele se pôs no meio deles. Jesus fez que fosse passar. E aqui eles disseram, Senhor, fica conosco. Ah, meu amado. São palavras que enchem o coração de Deus. Fica conosco, Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a realidade espiritual. O Senhor é o nosso nascimento. Quando ele estava lá, o próprio Senhor
quando Ele falava com a gente. Irmãos, às vezes nós estamos naquela hora difícil, mas milagrosamente o Espírito Santo vem, toca no nosso. Pode estar num leito do UTI, uma mesa de uma cirurgia. Sente o conforto, a presença de Deus. E Deus não abandona seus filhos. Nós temos uma vida de união com Ele. Nós somos o corpo de Cristo. Mas, irmãos, só há corpo porque há cabeça, e só há cabeça porque há corpo. Graças a Deus. Graças a Deus, a união com Cristo, amados irmãos, Ele fala tantos exemplos. Justo essa união com Cristo, na morte e ressurreição, união com Cristo na vida cristã, aonde Jesus é a videira, nós somos os ramos, e nós temos um Pai que é agricultor. A mãozinha dele está. Por que Ele faz isso? Porque eu amo vocês. E são preciosos para mim, porque vocês têm o meu filho é precioso. Se vocês estão no meu filho, vocês são preciosos. Amados irmãos, você quer ver outra vida de união? Grande esse mistério, estou falando de Cristo. Relacionamento com Cristo. Vida de união com Cristo. Carne da minha carne, osso do meu osso. Irmãos, quando termina lá, Hebreus 4 diz assim: vocês são participantes de Cristo. Parecendo aquele Pedro, né? Eu estou terminando, escreve mais 2 capítulos. Ele diz assim, Hebreus 3:14 diz assim: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confissão desde o princípio que tivemos. Amados irmãos, por isso, santos irmãos e participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus fala da sua humanidade. Mas, irmãos, nós precisamos ganhar a dimensão dessa vida. Deixou vários exemplos. Agora, em Cristo Jesus, nós temos uma vida de união com o nosso Pai. Ele nos reconciliou com Deus. Está escancarado, amados irmãos. Tende por intrepidez entrar no Santo do Santo, por esse novo caminho, o sangue de Jesus. O sumo sacerdote está lá. Ele não é o sumo sacerdote, ele é o grande sumo. Ele entrou. Eu e você podemos entrar na presença, porque nós estamos unidos. Deus nos dê revelação recente desse correr com Cristo, estar com Cristo, a vida de união. Revela-nos de modo progressivo, constante, que possamos receber a palavra de Deus, alegria. Que Deus seja louvado, graça e paz.